Você vai sair O em cachorro foi cada fazer no propaganda. Ele foi fazer um pet scan. Ficou na fila quanto tempo pra fazer? Vamos lá, né? Voltamos! Maravilha! Já bebemos 2 vodkas, vamos continuar. E aí, Opa. gente, vamos O lá. pré-frontal tá on. Tá ó, exatamente. Muito bom. Aqui, ó. Pré-frontal sextou. Aproveitando esse link, me fala mais sobre o pré-frontal. Pré-frontal, maravilhoso. Lindo, lindo, ele é lindo, né? Fantástico. Bom, então vamos lá. Então, pra gente atrelar, começando a falar, vou falar de 3 esferas cognitivas, as principais. Aí vamos linkar então com a neuroanatomia. E o Jussão já falou, né? O córtex pré-frontal é a principal região, né, do sistema nervoso central relacionada à cognição. Principalmente a região anterior do lobo frontal. Então, principalmente função executiva. E além disso, tem 3 subdivisões que eu vou falar de uma forma geral, mas só para linkar o quanto que a função executiva é importante e o quanto ela está atrelada a outras regiões. Ainda tem algumas 3 subdivisões importantes do córtex pré-frontal. A gente tem o que a gente chama de órbito frontal lateral, é um circuito que está muito associado, quem tem conexões com muitos núcleos da base, núcleo pálido, caudado, alguns núcleos importantes aí. E ele está muito associado a um outro domínio cognitivo essencial que eu vou falar e vocês vão entender um pouquinho, que é o controle inibitório. Controle inibitório, Paloma, o que é isso? Controle inibitório é literalmente a capacidade que a gente tem, nós, seres humanos, de inibir, né, distratores, qualquer estímulo externo ou interno, para que a gente execute uma função. E aí, de novo, eu sempre vou falar, ou função motora e executiva. Né? Literalmente, a gente falava muito, se controla, você tem que ter filtro. É mais ou menos isso. Só que esse controle inibitório, ele tem 2 partes, que está atrelado tanto a parte mais cognitiva, e aí tem total uma junção com a demanda atencional. Então, a capacidade, por exemplo, de você ter o quê? Vocês vão atrelar e vão puxar a sardinha aqui pro podcast dos amigos, podcastzinho. Então, por exemplo, você está ouvindo, assistindo também, né, que é via YouTube, o podcast concentrada. E aí, por exemplo, ali, focada. E tem um barulho na rua, enfim, parece que é um caminhão, um estouro, certo? E aí você desvia a atenção para esse estímulo externo, esse distrator. Isso é o controle inibitório, você conseguir inibir esse estímulo externo e manter a atenção naquilo que você está fazendo. Só que você também pode ter um estímulo intrínseco. O que é isso? O estímulo interno, Paloma? Você está assistindo podcast, concentrada, e de repente, mas espera aí, amanhã eu tenho que pagar uma conta, eu acho que eu vou passar no banco, de lá eu já passo no mercado, que eu tenho que comprar isso. E aí você se distrai. Então você tem que inibir esse distrator, que não é uma coisa de fora, é uma coisa sua, interna. Então, olha o quanto é importante a gente levar em consideração isso quando você vai trabalhar o seu paciente, atender o seu paciente, atender o seu paciente, mesmo se ele não tiver alteração cognitiva. Porque às vezes você está atendendo o paciente, é isso. A dona fulana está pensando no pudim, está pensando que... Exatamente. Aí vem o seu fulano treinar, preocupado, conta para pagar, e aí você tá lá, vamos lá, ativa a transversa, ativa o cara tá com a mente em outro lugar, ele não tá focado nisso. Então, e por isso que é importante a gente entender o quanto isso é essencial para a reabilitação, o quanto eu preciso que o meu paciente esteja focado, com uma demanda consciente, para que ele execute essa função. Né? Então, o controle inibitório nos permite, né, exatamente essa facilidade, né, e essa possibilidade. E eu também posso ter o controle inibitório mais associado com a parte comportamental, que é literalmente, se alguém já ouviu falar ou vai se deparar com alguém que fala assim, por exemplo, nossa, mas fulano, quando ele era mais novo, ele era tão educado, tão formal, agora ele fala palavrão, ele fala coisas inapropriadas da roupa da fulana, e fala alto, nossa, não tem postura, né? É isso, você não inibir, né? É isso, você não conseguir inibir
uma vontade. Às vezes a gente tem isso constantemente, não é isso? Você tá conversando com alguém, você parece desenho animado, né? Que parece, se tivesse como os quadrinhos, subisse assim uma nuvem, você tá tipo xingando a pessoa, falando qualquer coisa, mas você faz o quê? Você imita isso. No máximo Exatamente. revira um olho. No máximo revira o olho. Isso que por sinal, a Mariana vai dar só um podcast sobre isso. Como A revirar máscara olho. ajudou a gente também, né? Tipo, você faz uma cara feia. Isso ajudou A muito, nossa, exatamente. A máscara foi Não, a tudo, máscara né? ajudou super. A máscara foi tudo. Tudo. Às vezes a vontade de Tá colocar a treinando máscara de pra novo. nuclear. Não, total, né? Isso que você tá falando, pá, Exatamente. me lembra muito um caso famosíssimo da Neuro, né? Que é o do Phineas Cage. Exatamente. É o rapaz que, assim, tem várias vertentes dessa história, mas em suma era um rapaz que ele trabalhava em construção de trens. Isso. E ele segurava um bastão de ferro e ele tinha uma missão que era pegar esse bastão de ferro e macerar a dinamite. E numa dessas a dinamite acabou estourando e esse bastão de ferro varou a cabeça dele. Bem na região frontal. Que aí a gente, na época, ele teve isso, ele caiu, levantou e continuou tocando a vida. Você fica pensando assim, nossa, uma barra de ferro de 2 metros passou dentro da cabeça de um cidadão e ele continuou em pé. Como assim? Né? Como assim? Como isso aconteceu? Mas foi o que aconteceu. Ele deu uma caidinha, né? Afinal, a barra de ferro varou, mas ele continuou em pé, foi pro hospital, fez uns curativos e tudo mais. E é um rapaz que a história conta que depois disso ele nunca mais foi o mesmo. Exato, é isso. Foi daí que é isso. Ele é o ponto-chave mesmo, daí que começou-se a estudar mais o que acontece, por que teve essa alteração tão brusca, né, comportamental, era um cara mais formal, né, ainda mais naquela época, e de repente o cara virou outra pessoa, né, e é muito difícil pra gente, às vezes, explicar isso pros familiares, não pro paciente diretamente, porque às vezes eu já ouvi muito, mas é sem vergonha, ele é sem vergonha, ele não tem noção, ele é mal educado. E é difícil, né, entender o quanto, como assim aquela pessoa que você conheceu a vida inteira, daquele jeito, se torna outra pessoa. Então, daí a Eu digo importância... até mais, eu já vi o familiar entender e o terapeuta não. O terapeuta... isso também pode acontecer. Perfeito, Ju. Isso mesmo. Do terapeuta também não saber identificar e lidar com isso, né? Levar no pessoal. Sim. Exatamente. Então, isso também. É claro que, gente, também tem gente que é mal educada, que é sem Sim, noção. sim. Enfim, obviamente, que o controle inibitório é péssimo, mas não por lesão, porque a pessoa é sem noção mesmo. É comportamental. Mas muitas Aí é vezes mais isso grave, acontece. com Aí certeza. é falha Aí de é caráter, grave. isso aí não dá para reabilitar. Hein? Desculpa, isso aqui não tem como. Mas isso, exatamente. Então, isso pode acontecer, o controle inibitório. É claro que algumas situações, né, isso vai se deparar de uma maneira mais acentuada nos pacientes que têm alteração no controle inibitório, mas que em pacientes, como a gente mesmo, que às vezes eu tô fazendo academia, eu tô treinando, e aí outro dia aconteceu treinando, eu focada na musculatura, e daqui a pouco deu uma dor, né, na lombar, aí eu vi que eu tava todo desalinhada, porque eu tava pensando que eu tenho que chegar em casa e tinha umas coisas para trabalhar. Olha isso. Então, olha o quanto que a gente precisa entender isso e colocar isso dentro da nossa terapia, né? A gente pensar o quanto que a gente estar atento à parte comportamental do paciente é importante, o quanto é importante a gente chamar o paciente para terapia, para essa consciência, tentar inibir outros fatores. É claro que eu vou falar um pouquinho depois, em algumas situações a gente vai aumentar a demanda, às vezes, criar distrações, porque a vida é isso. A gente não sai na rua assim, ó, não tem distração, não, tem milhares. E aí a gente precisa estimular para que o paciente consiga lidar com a vida, que é diante disso, né? E a gente foi feito para isso, para receber Exatamente. vários estímulos, interpretar vários e Da conseguir melhor responder forma. a vários, né? Exatamente. O que acontece amiga. é quando isso se torna patológico. Exatamente. E aí, Que o eu quanto faço- isso tem impacto, e como você sabe que isso é patológico? Quando isso tem impacto na sua funcionalidade. Aí sim, quando você compromete qualidade de vida. Exato. Aí isso tem que ser trabalhado, tem que ser visto de outra maneira, exatamente, amiga. E aí a gente tem essa região mais propriamente dita. Então, se eu tiver uma lesão nessa região, eu posso ter, né, um comprometimento, ou se eu tiver lesão, por exemplo, em núcleos da base, essa circuitaria, essas conexões, então eu posso ter uma alteração direta. A gente tem uma outra região também, falando de função executiva ainda, que é a região que é um circuito, na verdade uma conexão, que é o circuito do ângulo anterior. E ele tem exatamente conexões
com o córtex pré-frontal e com o sistema límbico, o hipocampo e a amígdala. Paloma, o que é isso? Essas regiões são exatamente regiões relacionadas com a parte emocional e a parte comportamental. Então, logo, o que isso nos dá a ideia? Que pacientes que têm alterações nessas regiões, por conexões, né, com o córtex pré-frontal, podem ter comprometimento cognitivo. Mas, Paloma, vamos linkar, então vamos deixar isso mais claro ainda, exemplificar. Pacientes que têm alterações psiquiátricas, pacientes que têm, por exemplo, depressão maior, depressão grave e crônica. Eu trabalhei muito tempo no IPQ, um ano, né, muito tempo, porque eu ficava com os alunos. E a gente trabalhava reabilitação cognitiva com pacientes com depressão maior. Então, o paciente passa a ter o quê? Muitas vezes, alteração de planejamento. O paciente perde planejamento básico, de não conseguir sequenciar atividades de vida diária básica. Então, eu tenho que acordar, por exemplo, eu tomo banho, escovo os dentes, vou tomar café. O paciente perde esse planejamento. E ele não tem alteração do córtex pré-frontal, mas ela tem uma depressão importante. Então, essas conexões... Hipoatividade, né? Exatamente. Uma hipoatividade. Exato, né, e aí, região, ali. Exatamente, e aí você compromete essa circuitaria, gera uma alteração neuroquímica, logo você pode ter alterações cognitivas, entre aspas, indiretas, né? Então, olha quanto também isso é importante a gente pensar. E a gente tem uma região também relacionada ao córtex, pode falar. Isso que você está falando do sistema límbico, né? Isso. Das emoções. Tem um livro bem interessante que é o Erro de Descartes, que Já é ouvi falar. do Antônio Damasio. O Antônio Damasio é um neurocientista português e tudo mais. E ele critica aquela frase clássica do Descartes, né? Que é penso, logo existo. Daí, nesse pensamento cartesiano, se dá a entender que a existência do cérebro ela é completa e ela independe do corpo, quando não. Então, separando assim as coisas, né? Tipo, sensação e emoção. Então, você tem a sensação que vem da periferia, né? Que você pega das suas interpretações periféricas e você leva isso para cima e você dá algum sentido, você dá alguma correlação com isso. Compreensão de tudo E a isso. gente vai chamar isso de emoção. Se uma pessoa tem dificuldade de fazer essa transformação ou esse entendimento da captação externa, o que está subindo não é processado direito e o final da cadeia, que é a execução motora, não vai fluir bem. Exatamente. Perfeito, Ju. É isso mesmo. Então, a gente precisa também da parte emocional, comportamental, para que a gente... Tudo isso faz o quê? Tudo isso alimenta e enriquece o meu planejamento motor. Ponto. E isso vai gerar o quê? Uma boa execução, né? Então, esse é o ponto-chave, né? Então, é isso. Por isso que muitos pacientes que têm quadros psiquiátricos importantes evoluem com alterações cognitivas importantes também, né? E funcionais. E funcionais, exatamente. Isso gera um impacto direto nas AVDs, nas atividades instrumentais, né? E aí a gente tem uma outra região que também é importante, que é um circuito, na verdade, né? Uma região, o circuito também pré-frontal dorso-lateral. E aí esse circuito vai ter conexões muito importantes e diretas com os núcleos da base. Então, o que isso traz também pra gente? Que algumas doenças causadas nessa região podem evoluir com alterações cognitivas. E aí, quando a gente fala de doença que tem comprometimento de núcleos da base, não tem outra que a gente pensa principalmente, Parkinson, né? Então, isso, claro, não agora, muitos anos atrás, há muito tempo, se achava, e as pessoas leigas ainda acreditam que o Parkinson é uma doença exclusivamente motora, e não necessariamente. Tem uma grande característica, mas isso nos traz exatamente de que alterações nos núcleos da base pode comprometer essa conexão com o córtex pré-frontal e o meu paciente pode evoluir com uma demência, sim, importante, né? Que é o que eu vivo brincando com meus alunos, né? A gente classifica o Parkinson, né, os 4 sinais do Parkinson, né, bradicinesia, freeze, instabilidade postural e tremor de repouso, e todos eles são relacionados ao movimento. Isso. Mas aí se a gente pega aquela, na minha opinião, a melhor escala para avaliar o Parkinson, né, que é a Unified Parkinson Disease Rating Scale, o PDRS, ela, além de pegar as questões motoras, ela bota também todas as outras questões cognitivas também, que é muito importante, até porque às vezes os pacientes têm alterações cognitivas iniciais. E por que é importante saber? Não vou entrar nesse mérito, porque o podcast não é sobre isso, mas isso também auxilia até no diagnóstico diferencial, porque não existe só a doença de Parkinson idiopática, existe o parkinsonismo. E a gente conseguir diferenciar o diagnóstico é importante, porque alguns sinais e sintomas fazem com que você tenha um diagnóstico diferente. Então é muito importante, né? Você abrangir. O Parkinson, por exemplo, tem pacientes que têm alteração de sono muito precocemente, alteração olfatória muito,
20 anos antes, o paciente já tem depressão. Exatamente. dificuldade Antes de pra começar os dormir, sintomas motores. sim, Então, sinais, 20 anos exatamente. Aí faz a gente Tem. entender que é isso mesmo. Não é tão só motor como a gente pensa. Em uma disciplina que eu fiz com a professora Maria Elisa, ela me passou apresentou um trabalho, né, que saiu na Science, correlacionando fadiga crônica com o surgimento de Parkinson. É um grupo de pesquisa lá da Bélgica, acho que de Waterloo, que eles acompanhavam eles fizeram um follow-up, né, no seguinte sentido: eles pediram para um monte de gente preencher um inventário de fadiga crônica e correlacionaram isso com exames de imagem de alteração nos núcleos da base. E eles viram que quem tinha mais a fadiga crônica, eu me sinto cansado sempre, mas eles pontuavam para a fadiga crônica, eles tinham questões nos núcleos da base. Aí acompanhando essa população, e uma parcela considerável, não foi todos eles, mas uma parcela considerável acabou evoluindo com doença de Parkinson. Então, a gente sempre fala assim, os sintomas de Parkinson mais iniciais são estomacais, tem as questões de depressão, mas às vezes lá atrás começa com uma fadiga crônica. Uma fadiga, né? Uma depressão, uma alteração de sono, entendeu? Que começa lá muito tempo atrás, né? E aí, então, é aquilo que você falou. Olha o quanto que o sistema é uma engrenagem mesmo. O sistema nervoso central, olha o quanto que eu tenho várias regiões neuroanatômicas conectadas, né? Através de conexões, circuitos, tratos, Elas vias, coexistem, né? e Uma as não coisas existe sem a exatamente. outra, né? E o quanto eu posso ter uma alteração ou apresentar algum sinal clínico por conta de um comprometimento indireto, né? Por conta dessa circuitaria. Então, isso também é importante a gente pensar, né? E aí, quando eu falo de função executiva, olha o quanto que ela abrange, olha o quanto que o córtex pré-frontal é lindo, especial e fantástico. Por isso que eu brinco, por isso que ele é a fronte, né? Ele tá na frente para comandar tudo, literalmente. Exatamente, né? Então, isso é muito importante. E aí, dentro dessas, tem uma esfera cognitiva que as pessoas às vezes esquecem, nem todo mundo sabe, mas que é importante, a gente precisa levar em consideração com os pacientes, que é a flexibilidade cognitiva. Paloma, o que é flexibilidade cognitiva? A gente brinca na neuropsico que a flexibilidade cognitiva é o pensar fora da caixinha. Literalmente, é o pensar fora da caixa. Necessário, eu acho. Necessário. Você ter o quê? Essa capacidade de ser criativo, de criar estratégias diante daquilo que não é previsto, diante daquilo que não é automático, né? Vida real, isso é importante, gente? vida real, porque a gente precisa disso constantemente. Um exemplo básico, por exemplo, você vai trabalhar, então você já automatizou, você aprendeu aquele caminho, você faz o mesmo caminho, não usa Waze, não usa nada, manda bala, você vai lá todo dia. E aí um dia, sem saber, você passa pela rua e você tem uma obra. Opa, peraí, o que eu faço? Tem uma obra. Então vou mudar a rota, então eu vou olhar o Waze. Não, mas eu não tenho Waze. Eu deletei, então o Google Mapa. Não tenho também. O que eu faço? Gente, tem um ponto de táxi. Eu vou perguntar e vou saber como é que eu pego a via principal. Ou é mesmo? Então, você vai criando estratégias para você ter o quê? A resolução desse problema. E aí você vai tendo criatividade para você conseguir resolver. Se você não tem flexibilidade cognitiva, você não consegue ter essa flexibilidade, esse manejo da informação. Porque isso não é prévio, isso não é automático, né? Eu falo muito isso para os pacientes. Eu brinco, né, que hoje a gente está na era do TikTok, né? Cada dia sai o TikTok, bate daqui, a gente já nem sabe mais o que é. Mas eu falo com os pacientes, vamos levar para as antigas, eu brinco. O senhor lembra do axé? O senhor fazia aula de axé? Tinha jogo de cintura. É isso aí, a flexibilidade cognitiva. É ter jogo de cintura. É para a gente lidar com uma situação adversa e conseguir criar estratégia. Então, pensa que o paciente não consegue fazer isso. Paloma, e agora? Então, esse seu paciente, ele vai andar na rua. Se você não trabalhar isso com ele, como é que vai fazer? Eu tô falando que esse paciente, N coisas. Não tô falando da biomecânica, não tô falando disso. Tô falando, como é que esse paciente vai, por exemplo, ter uma flexibilidade? E aí o físio vai lá e trabalha com o paciente. Legal. Trabalha lá só dentro do quarto ali, tudo bonitinho, tudo controlado, né? Bem bonitinho, o conezinho sem ali, distrator, né? Bem controlado, o ambiente bem, né? Bem puro, bem clean. E aí esse paciente depois ele vai pra rua andar com a família, ou seja, sozinho.
como é que esse cara vai se deparar com o tanto que a gente tem de distratores, com estímulos, e o quanto que ele vai ter que ter flexibilidade, dele entender, peraí, eu vou andar aqui, mas essa calçada, nossa, tá muito difícil, essa calçada tá ruim, eu vou atravessar a rua e vou na outra calçada, porque aqui eu não vou conseguir passar. Essa flexibilidade. Passar um cachorro. Se passar um cachorro. E então, quanto que eu preciso pensar nisso para o meu paciente, né? Porque isso vai impactar. Então, não importa que eu trabalhe a melhor biomecânica, que ele tenha o melhor sinergismo, que ele tenha o melhor avanço, que ele tenha... Não importa. Se ele tiver uma alteração de flexibilidade cognitiva, não importa que a gente faça da parte motora. E isso, a gente vê, por exemplo, muito, os pacientes travam, literalmente. O paciente trava e não sabe o que fazer. Literalmente. Aí você fala, gente, é só você virar para a direita. Pra gente parece fácil, mas pro paciente é muita coisa. Mas assim, e agora o que eu faço? Você vira para cá. O paciente perde essa capacidade, esse manejo. Quem a gente vê muito fazendo isso, quem tem contato, são as crianças. Mas, Paulo, as crianças têm alteração cognitiva, as crianças estão maturando a sua cognição. A função executiva, por exemplo, ela é a última função executiva a ser maturada. Então, Incrível, né? a criança ainda está aperfeiçoando. Eu tenho 2 sobrinhos, né? São os meus chuchuzinhos. Eu tenho um de 8 e um de 4,5. São os meus pitucos, que por sinal são completamente apaixonados por Mariana, sex mesmo. Né? É loucura. É recíproco. Mais do que a vida. Eu mais Então isso está sendo gravado, vou jogar na cara deles um dia, entendeu? Que eu falei o nome deles, eu quero crédito. E é esse. Então, por exemplo, na criança a gente vê essa falta de flexibilidade cognitiva porque está maturando ainda. Meu sobrinho, por exemplo, que foi criado na pandemia, né? Enfim, por tudo que aconteceu, ele teve a primeira festa junina esse ano. Então, nunca tinha dançado na escola, a primeira, estava com 4 anos. E a minha irmã explicou, eu quero com a camiseta do Sonic, a minha irmã explicou. Mas não pode ir porque é a festa junina. Vou te mostrar, tem que usar uma camisa. Explicou e ele topou, não dançou, fechou, mas isso é para um outro podcast. Mas ficou lindo, mas usou a camisa. E aí ele vai ter um aniversário, vai fazer um book de fotos para o aniversário do mês que vem. E eu comprei uma roupa, que vem uma camisa, uma gravata do Sonic, toda linda, ele ama. E aí a minha irmã falou, olha, a roupa tá aqui pra você fazer a foto. Ele falou assim, não, mamãe, mas camisa só se usa na festa junina. Não posso usar. Tudo bem, né? Acabou com o meu dinheiro, mas enfim, no meu caso. Mas, então é isso, a criança não tem essa flexibilidade. Então, assim, não é isso, né? É outra situação, eu vou flexibilizar. Tem muito a ver com a experiência que o indivíduo tem, né? Exato. Isso mesmo, amiga, perfeito. Que ainda tá se desenvolvendo, né? Sim, é isso. Tem um filme que eu acho fantástico, chama Casper House. É um filme velho, mas eu acho que é um filme maravilhoso. Conta a história de um rapaz que ele ficou recluso a vida toda e do nada ele foi solto, vai viver em sociedade. Então ele não teve experiência nenhuma com sociedade. E ele aborda toda essa questão, né, de como seria a vida de alguém que está recluso e agora está vendo a sociedade, não cresceu com a sociedade. E acho que uma das coisas que mais deixa esse filme legal é que, além de toda essa abordagem social, ele também traz o aspecto motor. Então, o personagem, ele tem movimentos estereotipados. Porque... muito relacionado a isso, né? Ele foi privado de um contexto social, de como se movimentar, de estímulos, de só saber movimentar o corpo dentro de um quarto, agora ele está movimentando o corpo fora do quarto, num ambiente mais aberto. Então o ator ele conseguiu trazer até mesmo esse componente motor, que eu achei fantástico. Fantástico, como, né, a demanda, porque é isso, e é por isso que a gente tem que estimular, e a criança tem que ser estimulada, porque o organismo funciona assim, com a demanda, aquilo que é solicitado, né? Eu lembrei de uma coisa também que eu falei, agora consegui um exemplo. Meu pai tem 3 irmãos. E ele foi pajem de todos, porque ele era pequenininho. Daí ele foi do meu primeiro tio, foi pajem, entrou com a menininha e tal. Daí no segundo casamento ele não entrou. E assim, aquela gritaria. Daí minha mãe falou assim, mas por que você não vai entrar? A gente ensaiou ele. Mãe, eu já casei. Eu já casei no casamento do tio Matheus. Então ele ficou. Na Na cabeça cabeça dele dele era foi só uma vez. Eu não vou fazer isso de Não novo. tem como. Eu já fui uma vez. Daí Né? não entrou. De jeito Tipo, não, mas é outra Muito pessoa, é outro... Não, mas eu já Uma fiz, vez, já, uma vez, tá acabou. bom, já foi. né? Já o Tinha suficiente. flexibilidade. Namora Exatamente, entre né? menino, tá bom? Esse menino Esse Fiel. menino, olha, totalmente fiel, gente. é. Mas é isso, essa flexibilidade, né? E aí imagina isso repercutindo
na funcionalidade do meu paciente, né? Como é que ele se depara, né? Eu tenho que explicar isso muitas vezes, não é fácil, para os cuidadores, para os familiares, porque aí a filho, enfim, às vezes não entende que o paciente, mas em casa ele fica super bem, ele tava ótimo, em casa ele vai, ele anda, ele faz isso, nossa, mas eu levei no restaurante, eu levei na casa de alguém, ele travou, eu falei, vamos, a mesma coisa que você faz em casa, pai, e é isso, muda o contexto, muda e o paciente não consegue flexibilizar, e aí isso atrapalha totalmente no controle motor. Ele não consegue planejar de maneira adequada e aí a execução não vai acontecer ou não vai acontecer de uma maneira eficiente, né? Isso é fato, né? Então é uma função muito, muito importante, né? A função flexibilidade cognitiva. Bom, e aí, gente, falamos da função executiva. Olha o tanto que ela tem. Tem muito mais coisa, tem estudos, tem autores que só estudam isso. Eu sou apaixonada por função executiva, modéstia à parte. Mas eu vou falar um pouquinho agora das memórias, para a gente já ir avançando. E aí, a memória também é algo muito importante. E embora a gente ache, a memória curta, longa, vou falar de 3 memórias importantes para a gente entender um pouquinho o quanto elas diferem e o quanto elas impactuam para a funcionalidade. Muita gente, quando for pesquisar, vai ver que alguns autores colocam a memória operacional como sendo igualitária à memória a curto prazo, sendo igual, alguns autores. E eu vou explicar para vocês e aí vocês vão determinar se vocês acham, vocês todos os 300 mil seguidores. Neuronautas. Neuronautas. Adorei, todos os 300 mil neuronautas. E agora a gente tem uma neuropet aqui, a Pupi, gente. Pupi, a Pupi tá aqui, nossa neuropet. Só aprendendo, fantástica. Absorvendo informação. Sabe que tá falando dela. Sabe que tá falando. Olha lá, deu até um sorrisinho, uma coisinha de lado, maravilhosa, entendeu? Presta super atenção. E aí, vocês vão dizer para mim se vocês acham que é igual ou não. Então, quando a gente fala de memória, é a capacidade, basicamente, do indivíduo reter e armazenar essa informação. Lembrando que, para eu dizer que tem memória, eu preciso receber a informação, reter, armazenar. Só assim eu consigo evocar essa informação. Porque se eu não conseguir fazer todo esse processo, eu não consigo evocar. Então, às vezes a gente fala, nossa, mas você esqueceu, mas nem armazenou essa informação. E ela não vai conseguir evocar como depois. É que era a Torre Eiffel, mas você nunca foi pra lá. Exatamente. Algumas pessoas daqui, né? Outras, exatamente. Aí você não consegue puxar essa informação, não tem como, literalmente, né? E aí a gente tem a memória operacional. Memória operacional, tem alguns estudos, quem estuda muito função executiva, que acaba incluindo ela dentro da função executiva. Assim como controle inibitório e flexibilidade cognitiva. E vou explicar para vocês por quê. A diferença dela é que a memória operacional também é uma memória curta. Paloma, então ela é igual à memória de curto prazo. Não. Porque ela é uma memória onde você retém a informação por poucos segundos, mas além de reter essa informação, você manipula essa informação. Ao contrário da memória a curto prazo, que é uma memória também de poucos minutos, que você apenas retém, mas você não manipula. Paloma, exemplifica o negócio aí para a gente poder entender. A diferença é, por exemplo, uma memória a curto prazo. Se eu estou passando de carro, estou ali, e aí para o farol e eu vejo um salão. Nossa, que salão interessante. Deixa eu memorizar o número, né, para eu ligar. Aí abre o farol, aí eu vou lá, 9, 80, 30, 93, 25. Só que eu não consigo anotar ali na hora, porque eu estou dirigindo, mas poucos segundos eu já vou estacionar ali na frente. Aí 9, 80, 30, 93, 25. Estacionei, deixa eu pegar o celular, anotei, pronto. Aí entrei, deixei o carro, fechei, entrei. Como que é o número mesmo? Certo? Poucos segundos, mas aí foi o suficiente para poder registrar a informação. Memória a curto prazo. Memória operacional. Eu acho que um exemplo que vai ficar um pouco claro é, por exemplo, quando eu vou comprar alguma coisa, vou no mercado. Aí eu vou lá, comprei, tá? Vou passar no caixa e aí a atendente fala para mim, olha, o valor total são R$30. Aí tá, eu vou pegar o dinheiro. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que memorizar o valor que deu, R$30, para eu poder mexer na minha carteira, pegar o dinheiro, vamos supor. Aí eu tô manipulando o dinheiro, não, 15 não dá, não. Tem aqui, tem uma nota de 50, dá. Aí eu entrego para ela e aí eu tenho que pensar o quê? Que eu tenho que lembrar quanto que deu para eu saber se o troco que ela deu é adequado. Então eu manipulo a informação, eu não apenas memorizo. Eu tenho que manipular esta informação, certo? Isso é memória operacional. Paloma, como é que acontece isso no dia a dia? O nosso dia a dia, quando eu sei que eu tenho que acordar,
escovar os dentes, então eu tenho que manipular. Então, não é só escovar os dentes, eu tenho que pegar a pasta, eu tenho que colocar a pasta, eu tenho que escovar os dentes, eu lavo o rosto, aí eu saio. Paloma, o que acontece no dia a dia com os pacientes que têm alteração cognitiva? Eles perdem Total. essa capacidade Sim. de memória operacional, de manipular essa informação diante de uma atividade diária ou instrumental. Que é isso muito comum, principalmente os casos dos pacientes com demências, Alzheimer, por exemplo, que a família fala, Paloma, eu não acredito, eu dou uma pasta, ele não sabe o que fazer com a pasta, como gerenciar o passo a passo, ele não consegue manipular, ele não se recorda, então ele tem uma alteração de memória, e ele não consegue manipular essa informação. E aí, junto, claro, uma alteração de planejamento também. Então, não sei se deu para entender, espero que todo mundo tenha talvez entendido que essa é a grande diferença entre uma memória a curto prazo e uma memória operacional. Por isso que eu realmente acho que são coisas distintas, né? Diferentes. E isso é importante porque quando a gente for trabalhar com esse paciente, o tipo de exercício ou terapia que eu vou fazer vai diferir. E identificar qual que ele tem mais déficit também vai facilitar para o quanto que isso está impactando na função. Exatamente, Até amiga. você vai seguir com ele. E como que eu vou identificar? Eu vou identificar através de testes, que a gente não vai falar agora específicos, e através da queixa funcional. O quanto que isso está impactando no dia a dia. Queixa, a gente que trabalha com função cognitiva, a gente tem lá também uma queixa motora funcional e uma queixa cognitiva também. Porque eu preciso saber, o famoso, como a gente falou lá do começo da fluência verbal, mas isso está atrapalhando na funcionalidade? Então, como que eu vou conseguir trabalhar? O quanto que eu consigo trabalhar isso? Porque senão isso fica abstrato. Se eu não conseguir atrelar isso à função, para nós não faz sentido. Até porque a gente não vai reabilitar o Alzheimer, a demência frontotemporal. Você vai reabilitar o fulano de tal, que tem uma queixa, uma alteração funcional, como a gente. Ninguém, se é reabilitador, eu não reabilito dor. Para mim, dor não é uma queixa funcional. Né? Isso não é uma queixa. Isso é um sinal, isso é um sintoma que o paciente relata. É óbvio que eu vou levar em consideração, mas eu não reabilito isso. Eu reabilito uma funcionalidade que está sendo prejudicada e que está gerando a dor ou que a dor gerou ela, enfim. É isso que a gente trabalha. Ponto. Né? Exatamente. Disfunção, exato. Então é isso, né? Então memória a curto prazo é isso, certo? Né? E aí a gente tem a memória a longo prazo. E a memória a longo prazo, ela vai ser dividida em duas memórias importantes, implícita e a memória explícita. Quando eu falo de memória a longo prazo, eu falo de uma memória que é armazenada, que pendura, né? Por mais de pelo menos 5 minutos, muito mais do que isso, né? E aí, quando eu consigo resgatar essa informação, aí eu já começo a considerar uma memória a longo prazo, né? Essas memórias, né, tanto a implícita como a explícita, elas são regidas por regiões neuroanatômicas mais corticais, né? Então, por exemplo, principalmente a memória explícita. Mais a região de neocórtex, de encéfalo, córtex pré-frontal também, né? Mas mais essas regiões corticais. Isso explica o porquê que os pacientes, por exemplo, vou dar um exemplo, tem vários tipos de demências, tá, gente? Que a gente não vai entrar em consideração. Mas eu vou falar do Alzheimer, porque querendo ou não, Alzheimer popularmente é mais conhecido, né? Que as pessoas mais falam. Isso justifica por que os pacientes com demência falam assim, nossa, mas o meu pai lembrou de 20 anos atrás, quando ele foi num evento, mas não lembrou que comeu ontem, Paloma, não lembrou que acabou de tomar café. É porque no Alzheimer, de uma forma geral, tá? Não vou destrinchar a neurofisiologia. Você tende a ter essas atrofias corticais. Então, essas regiões frontais, então o córtex pré-frontal, são as regiões mais inicialmente comprometidas. Logo, por isso que a gente está sempre linkando, essas funções cognitivas tendem a ser inicialmente mais prejudicadas, né? Ao contrário dessas regiões mais corticais, que vão ser prejudicadas ao longo do tempo com a evolução, né? Então, quando eu falo de memória explícita, eu estou falando de uma memória que depende mais da consciência, né? Para que o indivíduo possa memorizar, possa reter a informação. E aí eu tenho duas memórias, semântica e episódica, de uma forma geral. Quando eu falo de semântica, eu estou falando de uma memória atrelada à capacidade do indivíduo de diminuir a abstração, de dar sentido para palavras, objetos, para coisas em geral. Então, eu sei, por exemplo, que esse animal que está aqui é uma ave, né? Desculpa, que esse animal é um pássaro e mais especificamente é uma ave, mais especificamente é uma espécie que reside numa determinada região do Brasil. Então, eu dou sentido e aí eu diminuo a abstração para isso, né? Eu dou sentido para as coisas, né?
E aí, quando eu falo de memória episódica, o nome já diz, né? A capacidade do indivíduo de reter e armazenar informações relacionadas a episódios, a datas, a eventos. Então, onde vai, por quê, quando, é isso. Então, olha o quanto que a gente tem dessas divisões para que a gente consiga reter uma informação, né? Que para nós é muito simples, mas olha o quanto que a circuitaria trabalha aqui, né? Isso é memória explícita, que sempre vai depender de algo mais consciente. Já a memória implícita é uma memória que, ao contrário, ela não depende tanto de consciência. E normalmente não, sempre, é uma região. E que região vocês acham, quando a gente está falando assim, que ela está mais associada a habilidades motoras? Que região neuroanatômica vocês acham que vai ser responsável por essa função? Habilidades motoras vem 2 núcleos da base cerebelo. Perfeito, exato, Ju, exatamente isso. Então, ela é uma memória que depende mais das habilidades motoras, né? Ela é implícita. Com certeza alguém já ouviu falar assim, nossa, ele aprendeu mais implicitamente, nossa, ele disse de uma forma mais implícita, né? Mas, então, é isso, de uma forma mais discreta. Isso é, né? Uma habilidade, isso, mais implicitamente, não foi tão clara, né? Exatamente. Então, isso é memória implícita. E ela depende dessas regiões neuroanatômicas relacionadas mais à motricidade, né? Isso acontece muito, por exemplo, um exemplo que eu sempre ouvi é básico. Quando a gente vai andar de bicicleta, quando você senta pela primeira vez, senta na bicicleta e começa a andar, você nunca andou de bicicleta. Mas, de repente, você começa a andar, não é isso? Por quê? Porque a memória implícita, essa aprendizagem, ela acontece através da repetição de um determinado repertório, de um ato motor. E aí, com a repetição contínua, que aí depois a gente vai falar um pouquinho, é um tipo de aprendizagem, eu gero a memorização desse repertório motor. É assim que a gente anda de bicicleta. Por isso que andar de bicicleta a gente aprende de maneira implícita. Você nunca andou, mas através dessa forma contínua, através de outras habilidades motoras, de postura, você consegue executar essa função sem nem ter conseguido fazer. E a gente trabalha muito isso com os pacientes com demência, porque quando a demência avança, você perde essa compreensão do paciente, essa consciência. E, Paloma, como que a gente vai reabilitar esse paciente? É isso. A gente utiliza de técnicas e macetes através da aprendizagem e do estímulo implícito, para que a gente consiga o quê? Essas regiões ainda preservadas, as habilidades motoras íntegras, que a gente consiga de maneira repetitiva, de maneira contínua, uma execução motora. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um paciente que precisa, às vezes as cuidadoras falam, por exemplo, o paciente Paloma, toda vez que ele levanta, ele esquece a bengala, ele começa a andar, ele cai. Então, às vezes eu tô aqui, eu virei as costas. Então, como é que eu vou falar para ele? Seu fulano, assim, na hora que o senhor levantar, o senhor tem que pegar a bengala. Ele esquece essa informação, né? O paciente tem uma demência, tá progredindo. Então, o que eu vou pensar? Uma estratégia extrínseca? E aí a gente vai pensando em alternativas. Ou eu vou trabalhar isso de uma maneira implícita, eu vou colocar meu paciente diante dessa função, executar esse ato motor de uma maneira, por exemplo, repetida, contínua, para que ele consiga memorizar esse repertório motor e consiga utilizá-lo. Talvez só nessa situação, mas enfim, talvez ele não consiga transferi-la com facilidade ou não consiga, mas pelo menos eu vou conseguir que ele execute isso de uma maneira implícita. Então, isso é a memória implícita que a gente utiliza muito nesses casos com os pacientes aí de uma forma geral, tá? Então, essas são as memórias. E para a gente fechar as esferas cognitivas, a atenção, né? Eu falo que ao mesmo tempo que eu falo para ela por último, mas ela também, assim, é o pilar de tudo, né? E quando a gente fala atenção, é a capacidade da gente absorver qualquer informação ou estímulo externo. E a gente tem alguns tipos de atenção. Ou seja, se você chegou até aqui neste vídeo... Se você manteve é porque você tem uma atenção muito boa. Perfeito. Ou porque nós estamos muito bem no vídeo. Também tem isso também. A beleza conta. Eu acho que tem que dar o mérito para nós. Entendeu? Aí é o mérito dela, gente. Né? Eu acho que é o mérito, né? Exatamente. Do cenário é o mérito também, provavelmente. Você manteve o interesse, né? Isso é fantástico. Ela tá tão interessada em você? Né? É maravilhosa, né? É que a gente tem, né? Ela é maravilhosa, você entendeu? A gente tem uma sintonia. A atenção dela tá focada, eu acho. A cognição dela é maravilhosa. Maravilhosa. Perfeita. Melhor do que, entendeu? De todos nós.
Bom, e aí a gente tem uma divisão rápida que eu vou falar. Atenção concentrada, atenção sustentada, a capacidade de manter a atenção contínua diante de um estímulo. Então, eu tô aqui, tô assistindo um podcast, tô ali só, focada, assistindo, né, apreciando essas pessoas agradáveis, maravilhosas, né, Paloma com essa voz grossa, é isso. Isso é atenção sustentada, certo? E aí a gente tem a atenção seletiva. A atenção seletiva é a capacidade que a gente tem de selecionar o estímulo que a gente vai manter diante da atenção. Por exemplo, a gente está aqui, né, por exemplo, conversando aqui no podcast, mantendo a atenção, e aí a gente tem um barulho, né, uma música ali embaixo, e aí a gente tem que selecionar a atenção para esse estímulo, né? É isso. Um exemplo básico, quando a gente sai com os amigos, vai na balada, vai no barzinho, então tá todo mundo gritando, a música tá alta e você seleciona o que seu amigo tá falando. Exatamente, você foca diante de tantos outros estímulos. Isso é atenção seletiva. A gente tem atenção dividida. Atenção dividida e alternada. Tem alguns estudos novos que têm saído, que a gente tem visto bastante, que embora isso é dividido academicamente, para poder compreender um pouquinho melhor, alguns estudos têm falado de que, e eu tenho acreditado cada vez mais nessa informação, de que é difícil a gente dizer que existe uma atenção dividida. Que é difícil você dizer assim, que eu estou dividindo a atenção. Primeiro que assim, eu acho que nunca vesti nenhum teste, nenhum estudo que consiga dizer até que ponto você está dividindo quanto. 20%, 80% para outra. Proporcionalmente. Acredito que assim, difícil, nossa, né? Não duvido, porque, enfim, tudo tem surgido, mas eu acho difícil. Mas o que eu acredito, assim, que é muito difícil você dizer assim, não estou dividindo a atenção. Porque a partir do momento que você está fazendo mais do que uma tarefa, e você fala, nossa, eu consigo dominar a dupla, 3 tarefas, no meu domínio, do conhecimento que eu tenho, da prática clínica, provavelmente uma está automatizada. Então, não é que você está dividindo a atenção. Uma já está automatizada e você consegue demandar grande parte da sua consciência e sua atenção para ela. Né? Então, eu estou andando, por exemplo. Isso é um clássico. E estou mandando mensagem no celular. Nossa, eu estou dividindo a atenção com a marcha com o celular. Provavelmente não. Com certeza, a sua demanda de atenção para o celular é quase que a sua totalidade, porque a sua marcha já está automática. Se aparecer um poste... Que aí exatamente, porque aí é um evento totalmente adverso, certo? Totalmente inesperado, né? Então é isso. Então eu acredito hoje em dia, estudando e na prática, que você dizer uma atenção dividida é muito subjetivo, né? Provavelmente você tem algo muito mais automático. Agora, atenção alternada, aí ok. A gente faz isso constantemente. O Paloma exemplifica. Quando a gente atravessa a rua. Quando atravessa a rua, você faz. Olha para um lado, porque aí você não divide a atenção, você mantém. Então, você alterna o seu foco para cá, alterna o foco para cá, alterna para cá. Bom, agora eu vou atravessar a rua. Então, você alterna totalmente o seu foco atencional. Aí, ok? E isso é o que a gente faz constantemente, né? E é isso que a gente precisa levar em consideração quando a gente for trabalhar com o nosso paciente. Como é que eu vou aplicar, como é que eu vou levar isso em consideração? Porque meu paciente tem uma alteração. É a própria marcha. Às vezes eu vejo o pessoal também... Aí, veio uma época, hoje um pouco melhor, assim, começaram os estudos, né, sobre dupla tarefa, do task, e aí ficou um jargão, né? Todo mundo faz dupla tarefa, uma loucura. Sim. O paciente tá andando assim, ó, joga bola, seu fulano, que fruta é essa? Uma loucura. Então, eu acho que é isso. Calma, né? A gente precisa saber muito avaliar o que o meu paciente precisa e o quanto eu preciso ou em que momento eu vou evoluir a demanda, seja cognitiva, seja motor. Isso é necessário? Porque a vida é bombardeada disso, mas em que momento a gente vai fazer? Tem um trabalho interessante que ele avalia o risco de quedas em idosos e ele usa o TUG como preditor de quedas. Tá. Aí ele faz o TUG simples, né? Simples, o TUG sem a dupla tarefa. O time up and go, né? O paciente levanta a cadeira, vai, 3 dá metros, volta, Aí ele tem essa pontuação, depois ele faz 2 situações, uma com dupla tarefa motora e uma com dupla tarefa cognitiva. Então o paciente faz o mesmo percurso, só que agora batendo palma, ou então faz o mesmo percurso contando de 2 em 2. E ele percebeu que pacientes que tiveram uma redução significativa no tempo dessas 2 tarefas, eles têm mais incidência de quedas. Então, às vezes, você faz o TUG simples e o paciente pontua bem. Aí você fala, tá tudo ok. Tá tudo ok. Mas na hora que você dá uma dupla tarefa, aí o cara já tem um risco maior de ser funcional. O interessante é que na discussão, ele comenta que
Para a dupla tarefa cognitiva, não precisou aumentar tanto tempo para chegar no risco de quedas. Tá. Então, o cara que fez o teste batendo palma, ele precisou demorar muito mais tempo na dupla tarefa motora para identificar que ele é um caidor. Enquanto no cognitivo ele aumentou um pouquinho e já identificou que é um caidor. Já identificou que é. Então, isso é muito importante. Por exemplo, o mini bash, ele tem o TUG com a parte cognitiva, que eu acho essencial que a gente domine. Porque eu adoro o mini bash. Né? Ele é ótimo. Ele nos traz. Exatamente. Eu acho que ele é bem completinho, consegue trazer essa noção geral de funcionalidade. É isso. Às vezes você fala, ó, tudo ok, o paciente tá jóia, ó. Aí incluiu, dona fulana, oi, caiu. Tipo assim, meu Deus! Então, assim, isso é importante. Quando a gente for avaliar risco de queda, quando a gente for avaliar a marcha, eu faço os meus... Eu brinco, né? A gente, todo mundo, né? Cria seus próprios testes, né? Eu incluo umas coisas no teste mesmo, que é meu, é quantitativo, quer dizer, qualitativo para mim. Isso, de dupla tarefa, de algumas coisas atreladas ao dia a dia do paciente, porque é aí que a gente pega algumas alterações, né? É você especificar e você destrinchar essa avaliação da queixa ao máximo que você puder, porque aí você tem o máximo de subsídios para poder reabilitar esse cara, né? Esse paciente da melhor forma. E atenção é isso, e é muito importante a gente não esquecer o quanto a atenção é importante, porque as pessoas às vezes falam, por exemplo, ela não memorizou, ela tem alteração de memória, mas será que é só memória ou é demanda atencional? Se você não tem atenção para uma determinada tarefa, você não retém informação. Lembra, se não retém, não memoriza, e como é que você vai evocar isso aí depois? Então, isso é importante. A culpa é sempre da memória, e às vezes o cara é totalmente desatento. Isso é importante, Paloma, para o meu paciente, é importante porque você vai encontrar o seu paciente sem alteração cognitiva. Não tem alteração cognitiva. O paciente tá ok. Só que aí você vai trabalhar, por exemplo, uma paciente que tem, tem uma hernia de disco, uma lombalgia importante, certo? Tá bom, então eu vou trabalhar, fiz a minha avaliação, vi que ela tem recrutamento, o core, uma alteração, tô falando de uma forma bem geral, viu, gente? Então, por exemplo, vou trabalhar com essa paciente. Caramba, será que essa paciente tem uma boa percepção, né, do movimento? E aí eu preciso trabalhar isso, certo? Maravilha. Mas e como é que tá na terapia? A paciente tá aqui. Vamos, dona fulana. Olhando pra parede. Não, olha, mantém aqui, ó. Aqui, ó. Como é que vai ser esse planejamento? Como é que está acontecendo esse controle motor? E a paciente, não é que ela tem uma alteração atencional. Tem gente que é um pouco mais distraído, ou às vezes tem tantas coisas na cabeça, tantas preocupações, tantas coisas para resolver, que acaba, de novo, não conseguindo controlar esses estímulos e focar na terapia. E aí eu preciso, porque não adianta eu falar aqui, e põe a mão e tudo, mas e aí? Eu preciso dessa percepção da paciente, né? Então pode até dar aferência, mas se ela não conseguir, né? Exatamente. Interpretar isso superiormente. Isso vai atrapalhar o controle motor. Então, eu preciso levar isso em consideração muito com a minha paciente. Isso, de novo, um paciente, por exemplo, que não tem alteração cognitiva. Então, eu entender isso e conseguir interpretar. E aí, tudo que a gente conversou agora, saber o quanto que isso vai impactar, né, na reabilitação, aí é o ponto-chave, né? O quanto que isso impactua no controle motor. Então, a Bíblia, né, que é o controle motor de todos os fisioterapeutas, da Cook, exatamente, ela traz a tríade, né? Indivíduo, tarefa e ambiente. Então, vou falar só do indivíduo. É a Bíblia de todo fisioterapeuta, que tem que ter literalmente na cabeceira. Você acorda, deixa eu dar uma olhadinha, controle motor, agora eu vou dormir mais um pouco. É isso. Deixa eu ler a palavra do controle motor. Isso, exatamente. A palavra do dia do controle motor. Exato, que eu abri e vai ser Deus falando comigo. Exatamente. Então, o ajuste postural, gente. Minutos de sabedoria do dia. Exatamente. Abre aí na página 300 de controle motor. Story. Exatamente. É um a Bíblia. aprendizado. Né? Não, é um aprendizado. Fica a dica aí. Cada vez que, e é incrível, cada vez que a gente lê, você aprende uma coisa diferente. É claro, isso é o ser humano. Toda vez, por isso que todo filme que você assiste, tudo que você lê, uma vez você interpreta de um jeito, da outra vez você adquire mais informação, é isso, né? Você vai criando o aprendizado daquilo. Mas ela diz exatamente isso, que é aquela tríade, o indivíduo, tarefa e ambiente. A tarefa é importante, a gente já falou agora, especificar. O ambiente é o que a Mari falou, o quanto que, por exemplo, a criança, o quanto tem que ser estimulado e o quanto o ambiente vai interferir nisso. E aí isso vai ser em qualquer fase da vida, não só a criança que está maturando essas funções, o sistema nervoso central, mas qualquer um, o nosso idosinho,
né, que a gente vai atender, que tem alterações cognitivas, como é que é esse ambiente, né? Às vezes eu chego para atender o paciente, oriento a cuidadora para fazer alguns exercícios cognitivos, eu chego, a TV tá ligada, fulano grita, aí fica difícil, né? Aí é complicado. Então, quanto o ambiente pode ser um regulador ou não um regulador. Isso é essencial. A tarefa e o indivíduo. O indivíduo vai envolver o quê? Ação, cognição e a percepção, né? Então, a percepção é importante. E a percepção, diferente do que as pessoas às vezes acham, sensação e percepção. Não, sensação é a identificar é um estímulo. Mas quando a gente fala de percepção, o que é a percepção? É a capacidade de interpretar esse estímulo. Então, ela demanda a cognição, é a atenção. Então, é algo mais complexo, exatamente, algo superior, né? Mais cortical. Então, o quanto que isso está envolvido no indivíduo e o quanto eu preciso levar em consideração quando eu vou tratar esse indivíduo, né? O quanto que vai impactar no controle motor para esse indivíduo, a atenção, a memória e todas essas funções cognitivas. E é isso que a gente precisa. Então, a dona fulana, por exemplo, a gente vai reabilitar. E aí, a queixa é passar roupa, por exemplo. Ela tem uma queixa de passar roupa, que tem uma dor no ombro. Então, a gente avaliou, eu vejo que não é só o ombro, que ela tem alteração de cintura escapular, tronco superior, o core, de estabilidade. Então, não tem uma estabilidade boa. Como é que eu vou ter uma mobilidade se eu não tenho estabilidade? Ok. Mas aí, por exemplo, vou reabilitar. Eu fazia muito isso quando eu estava no HC, na enfermaria da Reumato, que a gente trabalhava isso. Então, eu colocava para as alunas, mas para que eu vou incluir cognição? Mas isso é importantíssimo, é reabilitar. Porque não Então, é exato. Não é? Então, por exemplo, às vezes a gente trabalhava com o paciente e acontecia a gente simular, é isso, no meio da enfermaria, porque é isso, a gente tem que ser específico. A gente simular como se estivesse passando roupa, não melhorou, mas nossa, ela perdeu. Liga a televisão, vamos ligar a TV. Então, vai passando roupa, a senhora vai me contando. O que está passando aí no telejornal? Gente, isso é vida, porque a dona fulana que eu vou reabilitar lá no meu consultório, na minha clínica, quando ela for para casa é isso. E aí não adianta eu fechar a minha mente, eu não ter a minha flexibilidade cognitiva e trabalhar lá. E eu recrutei, nossa, o sinergismo tá ótimo, o padrão. Gente, ela tá maravilhosa. Ó, bonitinho, boa tarde, né? Fica com Deus, a gente se vê amanhã. Aí chega em casa, ela vai passar a roupa, é o marido que chama, a TV que liga, o cachorro que late. Aí ela, é isso. Então, aí por quê? Cognição de pacientes que não têm alteração cognitiva, Paloma. Bom, chegamos lá no começo. Cognição é o pilar do movimento, é o pilar do controle motor. E até na terapia mesmo, eu sinto que às vezes eu vejo repetir a mesma queixa de terapeuta. No seguinte sentido, meu paciente melhorou aqui na terapia e chega em casa e não consegue fazer. Isso, aí ele volta com dor ou ele volta com a mesma queixa. Exatamente. Porque não melhora aqui o equilíbrio, mas aí chega em casa, cai. E acho que isso tem muito a ver com o aprendizado motor, com a questão da transferência, né? Exatamente. Você falando isso, eu tô lembrando das minhas aulas de aprendizado motor da faculdade. Obrigada por isso, porque a gente não... É sério, a gente passa num automático da vida. Sim. E você me deu vários exemplos agora e eu consegui pensar nos pacientes que eu atendo. Exato. Porque, assim, cognição todo mundo tem, graças a Deus, né? Exato. Independente de uma questão demencial, como você falou, Exatamente. né? Então, o quanto que às vezes a gente se questiona, nossa, por que meu paciente não melhorou? Não melhorou. Por que Ou não tanto quanto eu esperava. Isso. O que tá faltando? O que tá acontecendo? E é isso, amiga. Dentro de várias vertentes que pode faltar, volume de treino, intensidade, blá, 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 que a gente não vai entrar em consideração. Sim. Mas é isso. Essas o quanto variáveis que ele não do aprendizado Exato. motor, né? Quanto que ele não está transferindo. E aí a questão é, cheguei, por que não está tendo uma transferência de aprendizado? Ponto-chave. Aí a gente tem que responder essa pergunta. Será que ele teve uma aprendizagem motora mesmo? E será que eu estou trabalhando? Então, assim, meu paciente tem alteração da marcha, né? E aí eu vou lá e ficou meu paciente a sessão toda deitado. Não, tudo bem, entendi. Paloma, vamos trabalhar posturas mais baixas. Eu também faço isso. Recrutar, às vezes eu preciso de posturas mais baixas. Mas eu nunca coloco esse paciente para marcha, para andar, né? Falo popularmente. E aí, né? Não tô entendendo. Como é que ele vai transferir Raça, né? se os estímulos são diferentes, se a demanda é diferente? Não tem como, ele não vai conseguir transferir isso. Ele não vai criar repertório motor para isso. É impossível. Então, isso é importante. A gente pensar enquanto que eu tenho essa aprendizagem motor e o quanto o paciente transfere ou não. E aí entra o que a gente fala, por exemplo, da aprendizagem motora, que pode ser uma aprendizagem motora
processual ou não associativa, não declarativa, ou a declarativa, que entra no quê? Quando eu falo de aprendizagem motora processual ou não associativa, é uma aprendizagem mais simples, porque é como a memória implícita. Ela não demanda consciência. A gente consegue através do quê? De um repertório, de um movimento de maneira contínua, repetida, e aí eu crio um repertório. Meu paciente vai conseguir fazer essa transferência de aprendizado para qualquer situação? Provavelmente não, certo? Mas a gente utiliza ela o quê? De novo, os pacientes com uma demência avançada, que eu preciso reabilitar só esse movimento, né? E o paciente tem uma demência, ele não vai melhorar, dependendo da progressão. Então, tudo bem, eu vou criar outras estratégias, eu vou pensar em auxiliares externos, a família, olha, não vai ter jeito, vai ter que estar sempre alguém com ele. É uma estratégia, certo? Isso tudo bem, faz parte, né? Diferente da memória, da aprendizagem associativa ou declarativa, que aí sim, ela depende da cognição, né? Que é, por exemplo, quando eu vou, e aí, por que ela é mais rica? Porque o paciente consegue transferi-la em qualquer situação. É quando a gente vai fazer, por exemplo, algum esporte. Então, você vai fazer algum esporte, às vezes, ou, por exemplo, melhor, quem treina, né? Na época da faculdade eu ficava muito no hebraica, na pós, né? Na graduação. E era fantástico porque às vezes o pessoal tinha, isso acontece muito, né? Vários esportes, que você tem o treino às vezes visual, que o pessoal olha e aí o quê? O que isso é uma memória? Um aprendizado declarativo. Você memoriza o passo a passo, certo? Como vai fazer? Vai fazer isso, e aí dá o salto, e aí depois você executa. Isso enriquece o seu movimento, o seu repertório, né? Então, um caso bem interessante de um técnico de futebol americano, que ele conseguiu, a história que ele conta é que ele conseguiu ganhar o Super Bowl, né, que é o maior campeonato, né, tudo mais, porque uma das técnicas que ele instruiu no time dele foi, antes de entrar no treino, todo mundo senta e faz a imagética. Então, o quarterback senta e ele visualiza para onde que ele vai. O zagueiro senta e ele visualiza para onde vai. Então, todo mundo fazendo essa imagética, ele conseguiu treinar muito bem o time. Aí ele ganhou o Super Bowl e ele fala que esse foi o diferencial do treino, né? Do treinamento dele. É isso, você enriquece, né, o seu repertório motor, né? Só que, é claro, a gente só consegue esse tipo de aprendizagem motora quando o paciente tem compreensão e consciência para isso, né? Mas independente, a gente precisa lembrar o quê? Precisa ter transferência de aprendizado motor. E para isso eu preciso ter especificidade, senão não tem como, não existe, né? Por mais que eu treine, eu recrute o melhor sinergismo ali, né? Nossa, lindo, então tá maravilhoso. Se eu não transferir para a função, o paciente automaticamente, se eu não treinar, ele não vai conseguir transferir para a função. E é isso que muitos fisioterapeutas pecam, muitos. Né? Esse que é o grande problema. Ou o inverso, que a gente vê às vezes muito, o fisioterapeuta treinando funcional, isso, repetido e só, com várias estratégias, ou corrigir. Então o paciente está levantando assim, então, vamos lá, seu fulano, mais 10, 3 de 10. Mas, gente, oi, você vai gerar um aprendizado errôneo, ok? Aí, então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado. Macro, né? Exatamente. Então, micro, macro e principalmente, Paloma, mas caramba, como é que eu vou saber? Você vai saber de acordo com a individualidade. Cada paciente vai ter uma doença, um prognóstico, um objetivo palpável, um ambiente que vive, um contexto, né? Um contexto, né? Porque às vezes você tem um paciente com uma hipertonia, a gente não tem que fazer. Aí você não vai treinar o sentado. Não, mas para levantar, ele fica assim, manda bala. Você não vai conseguir que ele seja totalmente alinhado. Vai treinar o aeróbio assim mesmo, coloca esse cara na esteira, pô. Entendeu? Então, é isso que a gente também precisa. Também ter essa consciência importante. E o quanto tudo isso. Então, de novo, mas como é que eu vou saber isso? Individualidade. Cada paciente vai ter o seu. E a gente poder avaliar, né? Muito isso, e o quanto vai impactar, né, amigo? O quanto da funcionalidade e o quanto a cognição está influenciando. De novo, e principalmente a gente vai entrar com encaminhamento. Cara, mas assim, eu sei que está acontecendo alguma coisa, mas eu não consigo, eu não tenho conhecimento, encaminha. Caminha para neuropsicóloga, então. Né? Você sabe que eu leio muito laudo de neuropsicóloga, quando é paciente com queixa, que tem alteração demencial, queixa cognitiva, que tem o laudo
da neuropsico, eu faço, mesmo não entendendo muito, Isso. tá, eu leio para tentar entender um pouco Exato. disso. Tipo, ok, então se o paciente tem mais alteração da atenção, a gente vai tentar focar nisso Isso. e para tentar entender por que a função é alterada. Exatamente. Né? E como você vai trabalhar isso? Porque Como que primariamente você não vai encontrar uma alteração motora no paciente com uma demência, por exemplo, né? Isso. Inicialmente. Inicialmente não. Talvez a primeira queixa seja isso mesmo, uma Sim. alteração cognitiva. Sim. Normalmente memória, Exato. atenção. E aí vem a motora. Exatamente. Aí vem uma alteração de equilíbrio, né? Exato. Vem uma marcha, né? E isso, caramba, mas espera aí, né? E eu acho que é isso que é importante, né? A gente pensar o quanto que a gente vai auxiliar isso. E vai vir no próximo link. Ah,